E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao meu canal. Meu nome é Luiz, tenho 22 anos, moro aqui em Massachusetts e sou casado com uma esposa maravilhosa. Inclusive, ela abriu também um canal. A gente não gostava de rede social, mas a gente entende que Jesus está voltando e a gente precisa compartilhar a respeito dele, falar para as pessoas a respeito de que ele está voltando. Se você não conheceu ele ainda, se você não aceitou ele ainda na sua vida, vá até ele, amém? Porque ele perdoa os nossos pecados e Deus ele nos recebe como filhos amados. Então, eu vou deixar o canal dela na descrição, TikTok, Instagram, ela sempre está postando algumas coisas, uns versículos. Compartilhe, curte, comente, vamos levar a palavra do Senhor a todos que ainda não puderam escutar. Beleza? Então, hoje eu queria falar de um assunto que talvez seja um dilema para algumas pessoas, porque nunca é bom falar a respeito da dor e do sofrimento. A gente gostaria de viver uma vida sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, apenas de alegria. Porém, quando o pecado entrou no mundo, a gente fica suscetível a dores, a doenças, a sofrimento que a gente passa. E o legal é que quando a gente conhece Jesus, essas sofrimentos, essas dores, elas não acabam. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente entende que todo sofrimento e toda dor, ela tem um propósito. O evangelho não é um evangelho que vai te deixar sem dor, sem sofrimento, sem, que você vai viver como se você estivesse no seu desenho animado. A gente vê bastante homens de Deus que passaram por dores, passaram por sofrimentos. A gente vê Jesus no Getsemane, chorando e derramando gotas de sangue. Então o sofrimento, ele acompanha a humanidade. Porém, quando a gente tem Cristo, a gente sabe que ele está no barco. Independente de qualquer situação que nós estejamos passando, ele está conosco para nos dar paz, tranquilidade e para que a gente olhe para ele e saiba que um dia ele vai voltar e ele está voltando para buscar nós, para que a gente viva em um reino onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento. Porém, hoje a gente ainda está aqui e a gente precisa entender algo, independente daquilo que você esteja passando, independente da sua dor, independente da dificuldade do processo que você esteja passando, isso não é desculpa para que você peque contra o Senhor. E eu vou ler aqui em Jó, capítulo 1, versículo 20. Eu acredito que se você não conhece Jó, leia a história de Jó. Ele nos mostra como que a gente pode adorar o Senhor em meio à dor e ao sofrimento. Quem não sabe, Jó era um homem íntegro, reto, um homem que se desviava do mal, um homem correto, um exemplo para a sociedade da época dele e também para a nossa. E Jó, ele perde os seus filhos, perde o seu rebanho, e tudo isso vem em um monte de informações para ele. Um chega e fala, você perdeu o seu rebanho, o outro chega, tal povo roubou isso, roubou aquilo. Depois vem outro que fala, os seus filhos morreram. Então, Jó, ele recebe um monte de informações. E para um homem que é reto, íntegro, você pode ler, depois eu recomendo que você leia o livro de Jó, mas para um homem que estava pelo correto, ele nos ensina algo muito importante. Aqui no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E é sobre isso que eu quero falar. Apesar do sofrimento que Jó estava sentindo e sofrendo, ele adorou o Senhor. O diabo queria que Jó amaldiçoasse, ele queria que Jó pecasse contra o Senhor. E deixa eu te falar algo, o diabo ele sempre vai querer que no meio de dificuldades e sofrimentos a gente peque contra o Senhor. Ele vai querer mostrar para você que o caminho que vai te aliviar da dor é no pecado. Só que deixa eu te falar algo, pecar contra o Senhor, desobedecer o Senhor, nunca vai ser uma solução para aqueles que creem em Cristo Jesus. A gente vê os apóstolos quando sofreram em nome do Senhor, eles se alegraram, eles se sentiram felizes por sofrer pelo nome do Senhor. A gente vê homens que nos dão exemplos. Ontem eu estava lendo a história de John Bunyan, o escritor de O Peregrino, um livro bastante famoso
né, que eu tenho que ler, vou ler ainda, mas eu estava lendo a história dele. Ele ficou 12 anos preso e mesmo assim ele não perdeu a alegria e a confiança no Senhor. A gente vê Bill Johnson, um pregador muito famoso, que perdeu a esposa e logo depois ele estava pregando e muitas pessoas perguntaram: por que você está fazendo isso? Por que você não está de luto? E aí ele fala que nessa era é o único momento onde a gente pode adorar o Senhor no meio da dor e da dificuldade. Então, quando você estiver passando por momentos difíceis e situações, a qual vai te trazer dor, a qual vai te trazer uma complicação, eu não sei, não peque contra o Senhor. Faça igual Jó, adore Ele em suas dificuldades, em suas dores, em seus sofrimentos. Por conta do pecado, a gente tem que viver com a dor, com o sofrimento. Mas a gente sabe que se você crê em Cristo Jesus, a sua dor e o seu sofrimento, ele tem um propósito. A gente vai viver com Cristo, Ele está voltando para nos buscar, para a gente reinar com Ele. E quando a gente estiver com Ele, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas. Mas por enquanto a gente tem que conviver com os sofrimentos da vida, com as dores, com as doenças, com as mortes, com as perdas. Mas quando a gente crê em Cristo Jesus, a gente sabe que isso tudo tem um propósito. Então, eu quero convidar você, que independente da situação que você esteja, independente do momento que você esteja, você pode estar passando por um momento a qual algum familiar seu esteja passando por uma doença grave, talvez você esteja em uma situação financeira complicada, talvez você esteja passando por uma situação difícil no seu casamento. Não olhe para o pecado como uma solução dos seus problemas. Olhe para o Senhor, o autor e consumador de toda obra, e creia naquilo que Ele vai fazer e que todo esse seu sofrimento tem um propósito. Descanse no Senhor, confie nele e adore Ele. E mesmo que você esteja passando pela dificuldade, que o Senhor possa trazer ânimo e alegria no seu espírito, para que você enxergue que um dia a gente vai reinar com Ele, a gente vai estar com Ele e toda essa dor e sofrimento não vai existir mais. Jó, ele nos ensina isso com perfeição. Ele perdeu seus filhos, eu acredito que ninguém na humanidade passou por aquilo que ele passou e em um só dia recebeu tantas notícias ruins, mas ele foi íntegro e ele reconhecia que o único caminho era adorar o Senhor. A gente vai passar por muitas dificuldades. Eu tenho uma notícia para você: se você acha que o mundo vai melhorar, que as coisas vão melhorar, provavelmente você está enganado, né? Então, quando a gente passar por sofrimentos, isso para mim também, para qualquer um, quando a gente passar por dores na nossa vida, não vamos pecar contra o Senhor. O diabo queria que Jó pecasse. O diabo vai querer que você peque quando você estiver em situações complicadas. Mas essa não é a solução. A solução é adorar e confiar no Senhor. Amém? Eu sei que não é um vídeo fácil, não é um vídeo divertido e talvez seja difícil de entender, mas o pecado nunca é uma solução. O pecado nunca é uma escolha. Desobedecer ao Senhor nunca vai ser uma escolha. Então, quando você estiver no seu momento de dor e de sofrimento, agarre com o Senhor. Agarre forte nele, adore a Ele, chore, grite, não sei, enfim, mas não peque. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Um vídeo mais simples, mais curto, mas essa foi a mensagem que Deus falou comigo há semanas atrás. Eu espero que possa abençoar a sua vida, possa te dar algum ânimo, possa te dar alguma direção daquilo que você esteja passando. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o vídeo, de comentar. Vai lá também no YouTube, no canal da minha esposa, compartilha, curta e te vejo no próximo domingo. Que Deus te abençoe, fique com Deus.